A menção de Naamã na Bíblia pode ser breve, mas sua família deixou uma grande impressão em Israel. Sabemos sobre Naamã e sua família, e como seu casamento com Salomão afetou as gerações futuras. Vamos dar uma olhada mais detalhada nesses personagens bíblicos e no legado que deixaram. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo. E como está se sentindo hoje? Ela foi a esposa de Salomão, um rei sábio e renomado de Israel, mas também uma mulher bonita. Os amonitas não eram muito bem vistos pelos israelitas, e, juntamente com os moabitas, até tentaram amaldiçoar Israel contratando o famoso Balaão para esse propósito. A conexão de Naamã com os amonitas teve implicações sérias. De acordo com a lei divina, seus descendentes não poderiam entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Porém, a história não para por aí. Quando os israelitas desobedeceram a Deus e começaram a adorar ídolos, ele permitiu que Eglon, o rei de Moabe, tivesse poder sobre os israelitas. Ele lançou um ataque feroz contra o povo e conquistou a cidade deles, a Cidade das Palmeiras. É provável que Salomão estivesse profundamente apaixonado por Naamã. No entanto, esse casamento teve consequências negativas, não apenas para Salomão, mas também para as gerações futuras. O pai dela provavelmente era um subúrbio que havia prestado ajuda a Davi e seu povo quando estavam em apuros no deserto. É possível que Davi tenha querido retribuir a gentileza ao casar sua filha com a família deles. No entanto, isso resultou em uma união desigual entre Salomão e Naamã. Salomão inicialmente casou-se com a filha do faraó, o que era um casamento real legítimo. No entanto, ele logo se deixou encantar por várias mulheres estrangeiras, incluindo uma chamada Naamã. O problema foi que Salomão acumulou um impressionante número de esposas e concubinas, como diz em 1 Reis 11:3. Ele teve 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Suas esposas o desviaram, mesmo com um alerta de sua própria mãe sobre o perigo que as mulheres poderiam representar para os reis. Salomão continuou a se envolver com elas, mulheres de diversas nações, como os moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e hititas, e elas praticavam religiões diferentes com deuses estrangeiros. O trágico é que Salomão, que inicialmente adorava o único Deus verdadeiro, acabou se desviando e construindo altares para esses deuses estrangeiros, promovendo a adoração de ídolos. Aqui vemos a violação de um princípio importante da lei de Deus. Deuteronômio 17:17 advertia que os reis não deveriam ter muitas esposas, pois isso os levaria ao desvio. Surpreendentemente, Salomão não foi o primeiro rei a quebrar essa regra, seu pai Davi também tinha múltiplas esposas. Pode-se argumentar que Salomão talvez tenha considerado isso aceitável, seguindo o exemplo de seu pai. No entanto, isso nos mostra como o pecado pode ser um caminho escorregadio, levando-nos cada vez mais fundo em comportamentos imorais. Roboão, filho de Salomão, nasceu 1 ano antes de seu pai assumir o trono de Judá e Israel. No entanto, ele não foi criado com os princípios e virtudes de Deus. Com 41 anos, Roboão se tornou rei após a morte de seu pai. No entanto, um personagem central na história estava prestes a voltar: Jeroboão. Enquanto Salomão ainda estava vivo, um profeta chamado Aías havia predito que Jeroboão se tornaria rei de Israel. Descontente com essa profecia, Salomão tentou assassinar Jeroboão, forçando-o a se esconder. Após a morte de Salomão e a ascensão de Roboão, Jeroboão reapareceu devido às ações controversas de Salomão, e o Reino Unido de Judá e Israel começou a se desmoronar. A região menor do sul foi liderada por Israel, enquanto a parte maior do norte foi liderada por Jeroboão. Ele se uniu ao povo de Israel e pediu a Roboão que aliviasse o pesado trabalho que Salomão havia imposto a eles, prometendo algo em troca. Roboão buscou conselhos dos anciãos sobre o pedido do povo, e eles o encorajaram a atender às súplicas dos israelitas e garantir sua servidão futura. No entanto, ele também consultou seus pares, que lhe deram um conselho oposto: aumentar a carga de trabalho. Infelizmente, Roboão optou por seguir o conselho de seus pares, resultando na perda de metade de seu reino. Durante o reinado de Roboão, a nação de Judá se afastou de Deus, criando altares e adorando ídolos, desobedecendo ao mandamento de Deus de adorar apenas a Ele. Enfraquecida pelo pecado, Jerusalém foi conquistada por Sisaque, rei do Egito, no 5º ano do reinado de Roboão. Os invasores saquearam o tesouro do templo do Senhor e do palácio, levando os escudos de ouro de Salomão. Roboão teve que mandar fazer escudos de bronze. Ele permaneceu em conflito com Jeroboão, mas seu reinado chegou ao fim após 70 anos. Seu filho, Abias, assumiu o trono por apenas 3 anos após a morte de seu pai.
No final das contas, Roboão e sua família deixaram um legado desastroso em sua esteira. Muitas vezes é difícil definir o exato momento em que tanto Salomão quanto Roboão se afastaram de Deus. Foi quando Salomão ignorou a sabedoria bíblica e tomou muitas esposas, ou quando ele construiu altares para deuses falsos? O pecado geralmente age assim, como uma ladeira escorregadia, onde um pequeno deslize leva a outro e outro, até que a pessoa percebe que está em um abismo tão profundo que é difícil sair. No entanto, é importante lembrar que Deus tem o poder de renovar nossos corações. Não importa o quão profundo tenhamos caído, como fez com Davi. Infelizmente, Roboão não voltou para Deus. Ele permaneceu no abismo do pecado, deixando uma história de desastre para que possamos aprender com ela. Hoje, essa história nos lembra da importância de reconhecer nossos erros e buscar a redenção, mesmo quando nos encontramos no fundo do poço. É uma lição poderosa sobre como o pecado pode nos envolver gradualmente, mas também sobre a esperança de que sempre podemos voltar para o caminho certo com a ajuda de Deus. Quando o rei Salomão casou com Naamã e outras mulheres estrangeiras, ele inadvertidamente introduziu as tradições dos deuses pagãos delas na vida de sua família e, por extensão, no reino de Israel. Salomão construiu altares para esses deuses estrangeiros, e seu filho seguiu seu exemplo. No entanto, aqui está a pergunta: quantas pessoas no reino foram afetadas pelas ações desses dois reis? Será que as pessoas da época passavam diariamente por esses altares até que também começassem a adorar esses deuses estrangeiros? Será que eles transmitiram essa tradição para seus filhos e para filhos de seus filhos? Somos seres relacionais e nossas ações e pecados não vivem em isolamento. Eles têm efeitos duradouros. É um lembrete importante de como as escolhas que fazemos hoje podem moldar o futuro das próximas gerações. Portanto, vamos refletir sobre como nossas ações podem impactar não apenas nossas próprias vidas, mas também o mundo ao nosso redor e as gerações que virão depois de nós. Roboão, filho de Salomão, tomou muitas decisões ruins durante seu reinado, mas uma delas se destacou. Ele recusou o conselho dos anciãos para atender ao pedido dos israelitas e, em vez disso, ouviu seus pares, resultando na perda de metade de seu reino. Isso nos lembra que as pessoas que escolhemos ter ao nosso redor têm um impacto significativo em nossas vidas. É importante interagir com pessoas de diferentes crenças para promover o reino de Deus, mas também devemos ser cautelosos com quem buscamos influência e quem sentimos que influenciam nossas decisões. Como diz Provérbios 13, versículo 20: ande com os sábios e você se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos sofre males. Talvez a história de Roboão fosse diferente se ele tivesse ouvido os anciãos em vez de seus pares. A história da família de Naamã é triste, mas nos ensina lições valiosas. Salomão começou como um homem dedicado a Deus, mas afundou cada vez mais em padrões de pecado depois de tomar 1000 esposas. Teve um destino ainda pior, crescendo em um ambiente que não valorizava Deus e continuando as tradições de seu pai. A história de Naamã nos lembra que nossa história familiar não precisa ser trágica. Não importa onde nos encontramos, Deus é o Deus da restauração. Davi afirmou que Deus reescreveu o texto de sua vida quando abriu o livro do seu coração diante dos olhos dele. Se nos voltarmos para Deus, Ele pode transformar histórias trágicas em legados de beleza e graça. Portanto, lembrem-se da importância das companhias que mantemos e da capacidade de Deus de trazer restauração às nossas vidas e famílias. Fiquem ligados para mais reflexões e ensinamentos em nosso canal. E não se esqueçam de se inscrever e dar um like. Até a próxima! Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.